Olá, jovens, tudo bem? Sou o professor Franzé Alencar. Hoje nós iremos trabalhar com a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Bem, mas o que é que significa trigonometria? Se eu pegar essa palavra, trigonometria, e quebrá-la em três, ó, trigonometria. Tri, logicamente, significa três. Gono significa ângulo. E metria vem de medida. Então, ao pé da letra, trigonometria significa a medida de três ângulos. E o polígono, que tem três ângulos, três lados, é exatamente o triângulo. Então, a trigonometria ela estuda o triângulo, tenta aprofundar suas relações, suas medidas, ângulos, lados, áreas, tá bom? Então, a primeira trigonometria que a gente vai trabalhar é a trigonometria no triângulo retângulo. Depois a gente trabalha a trigonometria no triângulo qualquer. Bem, sabemos que todo triângulo retângulo ele possui um ângulo reto, possui um ângulo medindo 90 graus. Ó. Então, esse ângulo aqui é reto, 90 graus. Eu destaquei aqui dois ângulos, alfa e beta, que são ângulos agudos. Ora, se a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus, então, como aqui já tem 90 graus, significa dizer que alfa mais beta corresponde a 90 graus. Então, a gente pode colocar essa relaçãozinha importante. Alfa mais beta é 90, com mais 90 vai dar 180 graus, tá bom? Alfa e beta são chamados de ângulos complementares. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos corresponde a 90 graus. Muito bem. No triângulo retângulo, né, como nós já sabemos, os seus lados recebem nomes especiais. Esse lado aqui, que eu estou destacando, ó, de verde, ele está oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai ser a hipotenusa, que a gente vai representar pela letra H. Tá? Então, H vai ser a hipotenusa. Os outros dois lados vão ser os catetos. Agora, veja bem, eu vou colocar aqui como destaque o ângulo alfa. Tá? Esquece um pouquinho aqui o ângulo beta. Então, esse alfa aqui ele vai ser o nosso ângulo em destaque. Tá bom? Bem, esse cateto aqui, que eu vou marcar de vermelho, ele é um cateto que está oposto ao ângulo alfa. Está de frente aqui. Então, esse cateto aqui eu vou representar pelo símbolo CO. CO vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, ó, cateto oposto. Ok? Já esse cateto aqui, ó, que eu vou marcar de verde, antes de tacar de verde, ele vai ser um cateto que está próximo ao ângulo alfa. Então, ele vai ser o cateto adjacente. Essa palavra adjacente significa próximo, significa vizinho. Então, o CA vai ser o cateto adjacente. Cateto adjacente. Bom, agora perceba que dependendo do ângulo, o cateto oposto pode ser o cateto adjacente, o cateto adjacente pode ser o cateto oposto. Se eu tivesse destacado o ângulo beta, aí aqui não seria o cateto adjacente ao ângulo beta, seria o cateto oposto. E aqui não seria o cateto oposto, né? Seria o cateto adjacente ao ângulo beta. Então, cateto oposto e cateto adjacente vai depender sempre do ângulo que eu levar em consideração. Tá bom? Bem, aqui logicamente vale o famoso teorema de Pitágoras, né? A gente conhece o teorema de Pitágoras de uma aula aqui do canal, né? Em que a gente resolve vários exercícios, né? Vou deixar aí o link, né? Para vocês depois darem uma olhada no teorema de Pitágoras e nas suas aplicações, né? As relações métricas do triângulo retângulo. Então a gente sabe que o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa ele vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado.
Importante porque se estiver faltando alguma medida, a gente aplica Pitágoras para encontrar as outras medidas. Bem, vamos definir aqui as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Eu coloquei aqui 3 razões trigonométricas. Tem mais, mas essas aqui seriam as principais. Então, razões trigonométricas. Essas razões que nós iremos definir agora, elas só são válidas se o triângulo for retângulo, viu? O seno de alfa, que a gente coloca assim, sem alfa. O seno de alfa ele é definido pegando o cateto oposto e dividindo pela hipotenusa. É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, coh. O cosseno de alfa ele é definido pegando o cateto adjacente e dividindo pela hipotenusa. Cuidado com esse, é o KH. E a tangente de alfa é pegar a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, coca. Então, cuidado. Seno, cosseno e tangente são definidos dessa maneira. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, nessa ordem. Não vai colocar hipotenusa sobre cateto adjacente ou hipotenusa sobre cateto oposto, que aí seria outra razão trigonométrica. E a tangente é coca. Cateto oposto em cima, dividido pelo cateto adjacente. Então, dadas essas relações, vamos fazer um exemplo aqui. Opa, subi demais aqui. Pronto. Então, desenhe aqui um triângulo retângulo. Destaquei 2 ângulos, né, o alfa e o beta. A gente sabe que alfa mais beta vai dar 90 graus. Só que aqui está faltando uma medida. Está faltando aqui a hipotenusa. Então, a gente pode calcular a hipotenusa utilizando Pitágoras, né? Então, quadrado da hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Bom, deixa só um pouquinho aqui, pronto. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual. 12 ao quadrado é 144. 5 ao quadrado é 25. 144 mais 25 vai dar 169. Pronto, então h ele é um número que é elevado ao quadrado, vai dar 169. Ou nós tiramos a raiz quadrada de 169, que seria 13. Então, calculamos a hipotenusa que mede 13. Eu coloquei aqui para a gente poder calcular seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente de alfa. Depois seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Bom, olha o ângulo que a gente vai destacar primeiramente. O seno do ângulo alfa. Então, se eu quero calcular o seno de alfa, de acordo com a nossa definição bem aqui, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa, que é 5, dividido pela hipotenusa, que nós acabamos de calcular, vai ser 13. Então, seno de alfa, para 13 aqui. Então, o seno de alfa vai ser 5, que é o cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa, que é 13. Pronto. Se dividir 5 por 3 vai dar uma dízima. Então, a gente pode deixar na forma de fração, já que está simplificado, né? 5 é um número primo, 13 também é um número primo. O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, que vai ser 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. Então, a gente coloca aqui 12 sobre 13. E a tangente de alfa, olha a definição, coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a alfa é 5 e o cateto adjacente é 12. Então, fica 5 sobre 12. Pronto, a gente pode deixar assim na forma fracionária, na forma de fração, desde que ela esteja simplificada. Agora, o seno de beta. Agora, veja que a situação vai mudar. O seno que ele quer agora é do ângulo beta. Então, seno de beta é pegar o cateto oposto a beta, que seria 12, e dividir pela hipotenusa, que não muda, vai ser 13. 12 ou 13. O cosseno de beta é pegar o cateto adjacente a beta, que seria 5, e dividir pela hipotenusa, que é 13. 5 sobre 13. Vou subir mais um pouquinho aqui.
E a tangente de beta é o cateto oposto a beta, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, né, que é 5, 12 sobre 5. Pronto, calculamos o seno, cosseno e a tangente de alfa, seno, cosseno e a tangente de beta. Agora tem um fato interessante que você pode perceber o seguinte, ó. O seno de alfa coincidiu aqui com o cosseno de beta. Será que é coincidência? 5 sobre 13, 5 sobre 13. O cosseno de alfa coincidiu com o seno de beta. 12 sobre 13, 12 sobre 13. E a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. 5 sobre 12, tangente de alfa, 12 sobre 5, tangente de beta. Bom, isso não é coincidência. O seno de um ângulo vai coincidir com o cosseno do outro ângulo e a tangente de um ângulo vai ser o inverso da tangente de outro ângulo quando esses dois ângulos forem complementares, ou seja, quando a soma desses dois ângulos for igual a 90 graus. Como alfa e beta são complementares, né, porque alfa mais beta é 90, significa dizer que o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. E a tangente de um vai ser o inverso da tangente do outro. Então, isso sempre vai coincidir se o seno de um ângulo, aliás, sempre vai coincidir quando a soma dos dois ângulos for igual a 90 graus. Então, o seno de um vai ser igual ao cosseno de outro. Tá bom? Pronto, finalizamos essa primeira parte do nosso curso de trigonometria. Espero que você tenha gostado. Dá a sua curtida, comenta, tá bom? Isso ajuda muito. Então, valeu, meus queridos, valeu, jovens, um abraço e até a próxima. Tchau!